Boa tarde. A polícia encontrou agora, no início da tarde, o corpo de 2 homens que estavam desaparecidos desde o último sábado, nas proximidades do município de Novo Airão, a 180 quilômetros de Manaus. A família suspeita de ação pirata. Antônio Marcos Campinas de Lima, de 23 anos, e José Luiz de Souza, de 51, foram encontrados por volta de 1h da tarde no Rio Negro, nas proximidades do município de Novo Airão, comunidade de Mipindiaú. As vítimas estavam desaparecidas desde o último sábado. Segundo a polícia, Antônio é dono deste barco chamado Canário do Rio Negro, que foi encontrado neste fim de semana pelo Batalhão de Policiamento Ambiental. Segundo os policiais, no chão do convés havia vestígios de sangue. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciou as buscas neste domingo, mas as vítimas só foram localizadas esta tarde. Por telefone, conversamos com parentes do dono do barco. Segundo eles, as vítimas foram alvos de piratas. Os corpos foram conduzidos até a base do pelotão fluvial e depois ao Instituto Médico Legal, onde passam por autópsia. A socialite suspeita de ser a mandante da tentativa de homicídio contra uma estudante de direito no estacionamento de uma academia em novembro desse ano pode ser presa no início de 2015, dia 5 de janeiro, que é a data em que ela pretende voltar ao Brasil. A suspeita está nos Estados Unidos e até agora a defesa ainda tenta ter acesso aos autos do processo. A acusada de ter planejado a morte de uma universitária no dia 12 de novembro deste ano pode estar com a volta para Manaus marcada. Segundo informações do advogado que cuida do caso de Marcelane Schumann, ela chegará em Manaus no dia 5 de janeiro do ano que vem e já é considerada foragida. Ela teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas na última quinta-feira. E neste domingo, o tribunal negou o pedido da defesa de ter acesso aos autos do processo contra a suspeita. A justificativa é que o advogado não tem a procuração assinada por Marcelane. Segundo a polícia, ela teria fugido para os Estados Unidos no dia do crime, que teria sido motivado por ciúmes. A polícia acredita que Marcelane suspeitava que a vítima, Denise Almeida da Silva, estivesse mantendo um relacionamento amoroso com seu namorado. 3 suspeitos já estão presos. O processo corre em segredo de justiça. A Polícia Federal apreendeu neste fim de semana mais de 700 quilos de drogas na zona norte de Manaus. Ao todo foram 648 quilos de maconha e 60 quilos de cocaína. Parte da droga estava em um veículo estacionado em uma casa no bairro Cidade Nova. Foram presos 2 homens e uma mulher. Um deles estava com documentos falsos no momento da prisão. Os policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes também prenderam 2 veículos e uma arma com numeração raspada. Todos os suspeitos já foram encaminhados à cadeia pública e, segundo informações da Polícia Federal, só esse ano foram apreendidas pela Delegacia de Entorpecentes mais de 4 toneladas de drogas contra apenas 1 tonelada em 2013. E o Batalhão de Policiamento Ambiental apreendeu quase 9 toneladas de tambaqui em uma embarcação na região do Alto Solimões. O peixe está em período de defeso. Equipes do Batalhão de Polícia Ambiental, durante uma fiscalização fluvial no Rio Solimões, na noite do último domingo, abordaram uma embarcação de codinome Jardson, que vinha da região do Alto Solimões para Manaus. O barco transportava aproximadamente 9 toneladas de tambaqui sem documentação. A carga foi encontrada em uma camada de gelo numa câmara frigorífica. O tambaqui é uma espécie que está em período de defeso, ou seja, a pesca dele é considerada crime. O infrator, identificado como Emiliomar Alves de Lima, de 42 anos, foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia, onde responderá por transportes de cargas ilegais. Esta manhã, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, a Arsan, iniciou a Operação Natal Seguro nas principais saídas de Manaus. Dentro dos ônibus, os passageiros recebem orientações de segurança. Na semana do Natal, muita gente se antecipou com a bagagem para passar a data com familiares em municípios do interior do estado. Marilene chegou cedo para garantir as passagens de ida com a filha para a Vila de Lindóia, em Itacoatiara. Vai passar com a minha família, a maioria da minha família mora para lá. É mais tranquilo? Mais tranquilo também. E aqui é muito movimentado, eu descansar um pouco para lá.
Seu Antônio também enfrentou a fila para retornar ao interior. É que eu trabalho em Urucará, mas vou passar em São Sebastião do Alto Mangue com meus filhos, tá? Meus netos. Passei aqui em Manaus, estou para os presentes deles e estou voltando. Por conta do aumento do fluxo de passageiros, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas deu início na manhã de hoje à Operação Natal Seguro para fiscalizar o transporte intermunicipal. O principal objetivo é a segurança do usuário. Nos pontos fixos, aqui na rodoviária, na ponte sobre o Rio Negro, na barreira DM010, em alguns municípios da região metropolitana e nas fiscalizações volante, tanto dos ônibus regulares como nos ônibus, micro-ônibus, vans por fretamento. Todos esses veículos vão ser fiscalizados, dando a garantia da viagem ao usuário. Ao todo, são 130 ônibus que operam em 14 linhas intermunicipais. Na barreira, localizada na zona norte da cidade, o movimento ainda era pequeno nesta segunda-feira, mas amanhã o fluxo deve começar a ficar intenso. No transporte intermunicipal, o aumento da demanda de passageiros no fim do ano pode chegar a 20%. Pelo menos 20 ônibus extras deverão ser disponibilizados. O diretor-presidente da Arsan faz um alerta para o transporte clandestino de passageiros. Qual é o risco que o usuário corre de pegar o transporte clandestino? Principalmente a segurança da viagem, um acidente, um acondicionamento errado da bagagem, enfim, colocar em risco a vida do usuário. A gente está aí com mais de 5 anos, graças a Deus, sem acidente no transporte rodoviário intermunicipal, acidentes fatais. Então a gente quer zelar para continuar esse trabalho. Então não pegue o transporte clandestino, seja ele regular, por fretamento, por táxi fretamento, evite o transporte clandestino. Aqui você pode denunciar a Arsan na rodoviária, na barreira. Nós temos um 0800 280 8585 que pode ser denunciado também. Estamos prontos para ajudar o usuário. Seu Antônio tem a consciência disso e apoia a fiscalização. Claro, em primeiro lugar, pensar na segurança e a vida da pessoa, né? 2 pessoas desmaiaram esta tarde depois de inalarem gás amônia que vazou de uma tubulação de um supermercado na zona leste de Manaus. Mesmo depois de algumas horas do vazamento, o cheiro do gás amônia ainda era forte no local. Muitas pessoas com máscaras tentavam se proteger do cheiro forte. O vazamento aconteceu neste atacadão no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o vazamento aconteceu em uma das tubulações das máquinas de refrigeração do supermercado. Nós identificamos que uma das válvulas lá, ela teria apresentado um problema e estava com esse vazamento de amônia, que é justamente um gás responsável pela refrigeração dos materiais que possui aqui na loja da Seta Atacadista. Ao identificarmos o mau cheiro, né, a população nos chamou até o local, viemos, fizemos a entrada no local, tentamos identificar onde se encontraria o vazamento. Encontramos, com a ajuda dos técnicos também aqui da empresa, o local em que a gente poderia fechar e interromper o fornecimento desse gás para a tubulação. Por precaução, a energia elétrica no local foi desligada. Segundo informações de testemunhas, 2 pessoas chegaram a desmaiar com o cheiro forte do produto. Segundo o Corpo de Bombeiros, o gás amônia, se inalado em grandes quantidades, pode causar náuseas e desmaios. A pessoa que esteja no ambiente, que esteja lotado desse gás, como ele tem a tendência de expulsar o oxigênio do ambiente, ele pode ser vítima de asfixia por causa do gás amônia. A gente, ao entrar no local, a gente já percebeu que ele é forte e ele é como se ele realmente expulsasse o oxigênio. E a pessoa que está numa situação dessa, ela normalmente vai ter a tontura e pode vir a desmaiar. Dados da Segurança Pública do Estado apontam o número de roubos e furtos nessa época do ano aumenta junto com o fluxo de pessoas e de dinheiro que circulam nas ruas. Mas, de acordo com a polícia, muito do que acontece por aí poderia ser evitado com algumas precauções. Ruas lotadas, pessoas com pressa, aqui não se sabe quem é quem. Nesta época do ano, os malfeitores aproveitam a grande movimentação de pessoas nos centros comerciais para cometer pequenos furtos. Por isso, é preciso ter cuidado. Vem para o centro assim, mas com aquele receio, sabe? De ser assaltado, entendeu? O pessoal leva celular,
tirar a carteira da gente. De acordo com o delegado, o excesso de confiança de quem está nas ruas para fazer compras é um dos principais cúmplices para você passar de consumidor a vítima de um roubo. Nós sabemos que a partir de meados de novembro até meados de janeiro, que é o período de festas natalinas e passagem de ano, uma grande quantidade de pessoas no centro da cidade fazendo suas compras. E é nesse momento que os bandidos se aproximam, né, aqueles bandidos que praticam aqueles crimes de menor proporção, visando o quê? Visando cordões, pulseiras, anéis, celulares, relógios e outros objetos de valor. A dica é deixar em casa os objetos de valor e nunca descuidar dos pertences que você leva para as compras. Deixe suas joias em casa, deixe seu relógio, pode até levar o celular, né, que é um objeto de grande valor para a comunicação. Mas tenha cuidado com ele, né? Não fique exibindo, falando no meio da rua, inadvertidamente. É só ter cuidado. Agora, objetos de valor, principalmente o ouro, nesse período é bom deixar em casa. Nas ruas é comum encontrar pessoas em situação vulnerável, seja com a bolsa tiracolo ou com o celular nas mãos. Em tempos de centro agitado, final de ano, você não tem medo de andar com o celular na mão? Assim? Não, tenho não. Já foi assaltado alguma vez? Não. Você acha que é a confiança que te faz andar com o celular? Não sei. Dá medo, mas eu não tenho medo não de ser roubado. Para quem vai viajar, a dica é deixar sempre um amigo ou parente de confiança cuidando da residência. Contrato de revistas e jornais devem ser suspensos para evitar acúmulos que indicam a sua ausência. Desligue a campainha, assim você deixa em dúvida a pessoa que vai usá-la apenas para saber se você está em casa. Evite cadeados pelo lado de fora de portas e grades. E nunca comente a sua viagem perto de pessoas estranhas. É claro que essas dicas não vão livrar você de um imprevisto, mas as chances de um malfeitor tirar vantagem de você ficam bem reduzidas. O objetivo é esse, é dificultar a vida do bandido. Foi prorrogado para o dia 16 de janeiro do ano que vem o prazo para os beneficiados do programa Bolsa Família fazerem um recadastramento anual. Os detalhes ao vivo com o repórter Israel Ayasser. Boa noite, Israel. Muito boa noite, Tamires. Boa noite a você que acompanha o Band Cidade. Olha, são cerca de 10 mil beneficiados do Bolsa Família que ainda não realizaram a revisão cadastral 2014. E como você já falou, Tamires, o prazo que terminava no dia 31 de janeiro se estendeu até o dia 16, aliás, no dia 31 de dezembro, se estendeu até o dia 16 de janeiro de 2015. Quem traz os detalhes é a coordenadora estadual do Bolsa Família, a Salomé Amaral. Boa noite, Salomé. Qual a importância de se fazer essa revisão? Boa noite. A importância dessa revisão, porque essa revisão é uma atividade de rotina obrigatória de atualização do cadastro das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, que tem um prazo de até 2 anos que possam ser revisados. Por quê? Para que tenham seus benefícios, para que esses benefícios sejam acompanhados pela gestão municipal e que eles não percam esses benefícios do Bolsa Família. Salomé, como os gestores municipais podem localizar essas famílias? Os gestores municipais devem localizar essas famílias através do site SIG-PBF, Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família. Cada gestão municipal tem uma senha de acesso para tirar a relação das famílias e aí fazer a busca e fazer as visitas domiciliares para conhecer a real necessidade dessas famílias. Quais os postos de atendimento para fazer a revisão? Centros de referência da assistência social CRAS, setor do Bolsa Família, setor do Cadastro Único. Muito importante que essas famílias procurem esses setores. Ok, muito obrigado, Salomé. Tamires, volto com você. Obrigada, Israel. Boa noite. E agora é hora de ver como vai ficar o tempo nesta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Detalhes no mapa. No município de Tefé, previsão de sol entre nuvens com chuviscos. Temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus. Já em Tabatinga, o tempo deve ser encoberto e também há probabilidade de chuviscos. Mínima de 24 e máxima de 29 graus. E em Manaus, previsão de tempo instável e probabilidade de chuviscos. As temperaturas variam de 25 a 29 graus.
O IPAAN divulgou no último sábado o primeiro relatório da perícia das primeiras amostras dos quase 200 periquitos encontrados mortos próximo a um condomínio de luxo na zona centro-sul da capital. O laudo descartou a hipótese de envenenamento causado por quase 150 substâncias. Em coletiva nesse fim de semana, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas afirmou que os quase 200 periquitos encontrados mortos no dia 27 de novembro não foram envenenados. É o que aponta o laudo produzido pela Universidade de Minas Gerais. O exame toxicológico que analisou a presença de 150 substâncias deu negativo também para o veneno de rato e chubinho. Agora o IPAAN trabalha com outras hipóteses sobre o que pode ter causado a morte em massa dessas aves. Nós vamos aprofundar a investigação de substâncias que possam ter causado, mas também há a possibilidade de uma ocorrência de doença microbiológica ou virótica, ainda a questão do atropelamento. A gente tem que ser cauteloso e averiguar aí a fundo, né? Até que para saber se houve alguma intoxicação de forma deliberada ou não. Mas a gente está otimista porque nós também estamos adotando medidas de proteção às aves, né? Mas o laudo apontou a presença de pequenos resíduos de agrotóxicos. A Universidade de Minas Gerais ainda analisa se essa quantidade é suficiente para matar. Amostras dos periquitos também foram enviadas para uma universidade na Paraíba para saber se uma infecção foi a causa da morte. Nós coletamos material, pedaços de vísceras, do cérebro, para mandar para a Universidade de Campina Grande para que fossem feitos estudos histopatológicos. Esses estudos, eles podem nos dar um indicativo da causa-morte desses animais. O laudo de Campina Grande, na Paraíba, não tem prazo para sair. A Polícia Civil divulgou esta tarde o balanço da Operação Centro Seguro, deflagrada esta manhã. 2 homens que vendiam aparelhos para piratear sinal de TV a cabo foram presos. 62 decodificadores usados para piratear o sinal de TV a cabo foram apreendidos hoje pela manhã em uma loja na Avenida Quintino Bocaiúva, no centro da capital. Segundo a polícia, o proprietário Getúlio Araújo de Miranda, de 62 anos, e o funcionário dele, Flávio Lício Azevedo Magalhães, de 52, vendiam os equipamentos que liberavam todos os sinais de TV. O esquema ele é relativamente até simples. A empresa recebia 2 sinais clandestinos da empresa NET e utilizava esse sinal para fazer a atualização dos decoders que são irregulares, né? Então, o usuário que comprava esse decoder, ele estava, na verdade, utilizando o sinal da NET de graça, porque o sinal ele vinha desbloqueado toda vez que fazia uma atualização dessas. Além dos decodificadores, foi encontrada a quantia de R$23 mil com o dono da loja. Segundo a polícia, o dinheiro pode ter sido de pagamento feito por clientes. Quem estiver de má fé, esteja certo que também vai ser penalizado, porque nós estamos com a relação de clientes deles, a gente vai chamar essas pessoas e se elas não estiverem de boa fé, elas vão responder por isso também. De acordo com o advogado da empresa NET, o roubo do sinal de TV paga acaba prejudicando o assinante que paga pelo serviço todo mês. Um dos maiores vitimados com essas atitudes são os próprios usuários NET. E é esse justamente o motivo da NET, justamente com o poder público, está engajado no sentido de que solucionar com que isso não mais ocorra. A pena para quem pratica este tipo de crime varia de 1 a 2 anos de prisão por estelionato e descaminho. E uma judoca amazonense de apenas 21 anos vai ser a única representante da região norte a participar da seleção brasileira em 2015. É nesta academia, no bairro Cachoeirinha, na zona sul da capital, que a judoca Rafaela Barbosa treina todos os dias. A judoca amazonense de 21 anos foi campeã nesse mês da seletiva olímpica para judô no estado do Rio de Janeiro. Com a conquista, a atleta representará o Brasil nas competições internacionais em 2015. Agora, graças a Deus, como seleção principal. Mas isso eu também devo muito, não só à minha família, mas a meus patrocinadores. Afinal, é um investimento muito grande, desde base, que se requer um reconhecimento financeiro por conta das viagens, passagens, competições, etc. E graças a Deus, a FIAN e a Prefeitura estão me ajudando bastante. Parte desta conquista veio com a ajuda do pai. Seu Antônio conta que a vitória da filha traz muito orgulho para a família.
Gradativamente nós estamos consolidando o nosso espaço e principalmente agora com a Rafaela Barbosa sendo campeã da seletiva olímpica. Meu Deus do céu, as coisas realmente começam a se delinear que nós vamos ter uma amazonense nas Olimpíadas Rio 2016. Seu Antônio construiu a academia há 14 anos e hoje cerca de 170 jovens treinam gratuitamente no local. O projeto Construindo Cidadania já rendeu muitas conquistas. Isso é fruto de um trabalho de aproximadamente 14 anos, dizendo para eles que a partir do momento que você consegue ter uma vida baseada na disciplina, na perseverança, no autorrespeito, fugindo das questões mundanas do mundo, é uma questão de tempo você conseguir grandes resultados. Rafaela ainda não garantiu a vaga nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Mas, segundo ela, os treinos e a vontade de vencer são o foco da atleta e devem ajudar a alcançar esse objetivo. Estou realmente muito feliz, mas também muito consciente que eu tenho que trabalhar bastante, tenho que pontuar muito e feliz. Se depender do incentivo dos irmãos da atleta, a vitória é questão de tempo. Quando a Rafaela conquistou esse campeonato, que ela foi campeã da seletiva olímpica, foi um presente tanto para mim como na mesma época, quando eu fui campeão brasileiro, ela estava presente lá. Então, o mesmo sentimento de alegria é o nosso e o mesmo sentimento de tristeza é o nosso também. Então, a gente está sempre junto, construindo, tentando buscar os melhores resultados para o estado do Amazonas. Boa sorte para ela, então, né? E por hoje é só. Para rever essa edição, acesse band.com.br/Amazonas. E a gente se encontra amanhã às 5:50 da tarde. Eu encontro você e fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.